Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rodrigo Miller, professor de Relações Internacionais e de Geopolítica. Você já deve ter ouvido falar do seu professor da faculdade ou no ensino médio que a globalização foi um processo que deu muito certo, foi um processo que levou a humanidade para grandes pontos de desenvolvimento e que fez com que o homem tivesse o pleno domínio da natureza e de todas as forças que envolvem o planeta Terra. Mas será que foi muito bem desse jeito? Será que tudo que nós podemos observar da globalização foi benéfico e trouxe bons resultados para a sociedade humana? Fique comigo até o final do vídeo para você entender de fato todos os problemas inerentes a este processo tão complexo. Antes de começar o vídeo, eu já peço o seu like, já peço o seu compartilhamento com seus amigos e que se inscreva no meu canal para que você possa continuar contribuindo com a produção dos vídeos aqui no nosso canal. Então vamos lá. O processo de globalização, ele é muito complexo. Ele tem diversas fases e ele, em todas essas fases, ele é gerado por diversos atores que são diferentes em todas as diversas fases do processo e que cada uma dessas diferenças vai gerar por níveis diferentes de percepção e vai gerar dificuldades de entendimento a respeito se há ou não uma continuidade em todo o processo. Nos últimos anos, a globalização ela tem um caráter eminentemente financeiro, ou seja, que os países e as pessoas, por terem muita facilidade de conseguir acesso ao sistema financeiro de outras nações, isso faz com que o dinheiro que é produzido em uma determinada nação, ele vai e se espalha para outros sem nenhum tipo de dificuldade. É o que no capitalismo a gente fala de fronteiras abertas e sem barreiras comerciais e sem barreiras para o capital internacional. Só que é interessante a gente notar que o processo financeiro é muito recente. O processo da consolidação do sistema financeiro internacional de forma articulada é ainda recente. E o início do processo de globalização, se a gente pode colocar dessa forma, ele seguiu uma outra lógica e ele tem diferenças bastante interessantes em relação ao que nós estamos compreendendo neste primeiro momento. Portanto, a gente precisa compreender todas as fases da globalização se a gente quer ter um entendimento muito maior a respeito do que vem a ser este conceito, de como entender os diversos atores que atuam para que a gente possa entender, olhando a realidade pontual, seja uma notícia de jornal ou seja um livro de política, um livro de economia e um livro de ciências sociais, a gente vai conseguir entender exatamente quando a temática for abordada, em que fase está sendo colocados os olhos dentro daquela matéria ou dentro daquele livro. Então, para a gente começar, vamos começar pela primeira fase do processo de globalização. Muitos acreditam que o primeiro estágio da globalização, a primeira fase da globalização, ela se dá por volta do século XIV e do século XV. E aqui a gente está falando em torno de que ano? Do ano de 1400, 1300, 1400, até o início do ano de 1500. Portanto, a gente está falando aqui de 2 séculos de processo inicial da globalização. E o que fica marcado nessa primeira fase? As grandes navegações. Quem já teve a oportunidade de ver um mapa, quando se está na escola ou quando se está na universidade, vai ver o mapa dos grandes navegadores portugueses, como por exemplo Vasco da Gama ou Bartolomeu Dias, que foram fundamentais neste processo. E o que eles estavam objetivando? Qual que era o objetivo desse primeiro ponto? Era levar os ideais da civilização ocidental para o restante do mundo. E por que a civilização ocidental ela iniciou o processo? Porque basicamente ela consegue organizar internamente as suas populações, ela consegue ter um nível de tecnologia, de ciência e de moralidade mais elevado, e aí a gente consegue observar que eles vão se colocando de maneira mais firme, mais sólida dentro daquele cenário. E quais foram
os principais atores neste início do processo das grandes navegações. As ordens religiosas, então a gente pode observar que Pero Vaz de Caminha fazia parte da Ordem dos Cavaleiros de Cristo quando veio pro Brasil, e também uma nobreza vinculada mais à parte militar e a parte dos detentores de terra na Europa, que ainda estavam em prestígio, ainda tinham certo status, ainda tinham certo poder dentro da formulação das políticas dos reinos. E quais são os países que melhor se apresentam neste primeiro momento da globalização? Os países ibéricos, Espanha e Portugal. Inclusive, por diversas razões, mas eu gostaria de pontuar duas principalmente. Uma que eles conseguiram estabelecer-se de uma forma muito mais estável na política interna. Depois do processo de reconquista da Península Ibérica, quando os muçulmanos foram expulsos da península, eles conseguiram se estruturar de uma forma mais rápida, de uma forma mais organizada. E o segundo ponto importante é que eles tinham uma proximidade com o Oceano Atlântico muito maior, e isso fez com que se desenvolvesse uma série de estudos a respeito de navegações. É só nós observarmos, por exemplo, a consolidação da Escola de Sagres no final do século XIV, que vai organizar toda essa possibilidade de criação de naus, de astrolabos e de instrumentos de navegação. E quando que a gente pode observar que houve um primeiro momento de expansão delimitado para a gente falar assim, bom, agora começou um espraiamento dessa civilização ibérica ao redor do mundo? Em 1415, quando houve a conquista de Ceuta pelos portugueses. E aqui a gente começa a observar um dado muito interessante, que de 1415 até 1500, 1530, os portugueses eles foram responsáveis por levar uma grande parcela da civilização para o mundo inteiro. Então chegou-se ao Novo Mundo, né? Que vinha a ser as Américas, fez a dobra do o Cabo das Tormentas, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, chega até as Índias e chega até a Índia. Esse processo inteiro foi feito de uma maneira relativamente rápido, se nós observarmos a tecnologia das naus, sabendo que eles todos eram levados pelo vento. E aqui a gente pode observar uma coisa interessante, que Luís Vaz de Camões, que escreveu o grande livro do medievo, Os Lusíadas, ele vai narrar toda esta história, ele vai narrar como que se deu todo este processo. E essa é a primeira fase da globalização, desse primeiro processo. A segunda fase do processo de globalização, nós podemos observar que ela se dá no século XVIII, de uma maneira mais firme. Só que essa fase ela já tem influências diversas que não desta primeira fase. Por quê? Na Inglaterra e na Alemanha começou a surgir um tipo de pensamento utilitarista, um tipo de pensamento pragmático e empirista, que foi modificando as estruturas pelas quais a civilização europeia passava. E aqui o que acontece? A percepção já não é mais levar um tipo de civilização para um outro lugar, mas é fazer com que o mundo esteja todo de forma interligada, de uma forma pragmática, de uma forma com que haja maiores trocas possíveis, e que o que está em jogo, em certo sentido, é a possibilidade de crescimento material do progresso econômico. E no século XVIII, quem realiza este processo de forma mais evidente não são mais as ordens religiosas e nem a nobreza, uma nobreza de terra ou uma nobreza militar, mas sim são os burgueses, principalmente na Inglaterra e na Holanda, porque foi dali que surgiram estes movimentos mais comercialistas, esses movimentos que desejavam ampliar o comércio. E o que eles tinham como objetivos? Eles queriam ampliar a sua capacidade de obter mão de obra, porque afinal de contas a primeira revolução industrial ela começa a levar a Europa para o centro de um determinado
arranjo econômico no mundo, e este centro ele vai produzir, ele vai pegar as matérias-primas, vai transformar a natureza e vai fazer com que na Europa você tenha este processo de forma mais avançada. Então, o que acontece? Os holandeses, os ingleses, estes que estão à frente dessa segunda fase da globalização, eles vão avançando neste objetivo. E o segundo objetivo é, bom, uma vez que a gente tem toda a consolidação das matérias-primas, nós precisamos vender estes nossos produtos ao redor do mundo. E aqui a gente começa a ver que o segundo objetivo é levar para o restante do mundo inteiro as suas mercadorias, então viam no restante do mundo mercados consumidores em potencial. Então havia aqui uma necessidade de ampliar a demanda por esses produtos, e a globalização vai caminhando de uma forma a fazer essa integração comercial. É uma burguesia comercial que está interessada dentro desse processo de economia e dentro desse processo de progresso material. E aqui a gente pode observar uma coisa interessante, que nesse período que começam a surgir as chamadas grandes companhias de navegação, que vão ganhando cada vez mais protagonismo nos países que lideraram o processo. A gente vê que existe uma aliança muito forte entre o Estado moderno, este Estado moderno que vai propagar a Revolução Industrial, esse espírito burguês, e também essas companhias de comércio que são muitas vezes monopolísticas, vão garantindo o tom dessa profundidade da segunda fase da globalização. Então, o que a gente pode observar? Que aqui é o crescimento de uma burguesia comercial, é o crescimento de uma burguesia que tenta fazer com que o mundo seja visto de forma comercialista. Já a terceira fase da globalização, ela acontece por volta dos anos de 1840 até 1870, 1890 e 1890. Por quê? Porque aqui marca a segunda etapa do processo da Revolução Industrial. Se a primeira etapa da Revolução Industrial ela foi totalmente voltada para o comércio, foi uma revolução que trouxe modificações bastante sensíveis no processo de transformação da natureza, mas principalmente na ideia de motores e fazer com que os veículos de comunicação, de transporte se desse de forma mais rápida. O que acaba acontecendo? Nessa segunda fase, você tem uma transformação na indústria química, na indústria do petróleo, na indústria automotiva, e a gente começa a ver uma profusão maior de grandes indústrias, de grandes conglomerados industriais que vão fazendo com que a Europa, principalmente, ela vai dando o tom em todo o processo de produção capitalista ao redor do mundo. E se na primeira fase o que importava era as trocas comerciais e a matéria-prima, aqui a gente aprofunda ainda mais. Não apenas tem a matéria-prima e não apenas tem a necessidade dos mercados consumidores serem maior, mas como o mundo inteiro está interligando-se, fazendo com que os países precisam começar a coordenar as suas políticas industriais, as suas políticas comerciais e as suas políticas logísticas. Uma coisa é fundamental para que a gente compreenda nessa terceira fase, que existe um compromisso fundamental com o tempo. Então, nós começamos a observar que nesta fase da da segunda revolução industrial e, portanto, da terceira fase de espraiamento da globalização, o que se tem é uma preocupação de fazer com que o mundo inteiro esteja no mesmo passo. E aí, uma coisa interessante que nós podemos observar é que foi neste período que criou-se o fuso horário. Então, se nós pegarmos hoje do mundo em relação às horas, nós vamos ver que todas as longitudes, elas têm uma marcação. Existe uma divisão do tempo em relação à longitude, algo mais ou menos geográfico. E foi neste momento que foi criado esse fuso horário. Por quê? Para saber exatamente quando que deve ser produzido, quem que deve liderar o processo de produção deste ou determinado bem. E assim a gente vai conseguindo interligar. E como
as indústrias estão se tornando cada vez maiores e existe uma necessidade de ampliar a produção ao redor do mundo, o que é fundamental neste processo, nessa terceira fase? É uma aliança entre essa burguesia industrial que ela, em muitas vezes, era uma burguesia comercialista, uma burguesia que estava ligada ao comércio, mas também uma aliança com a burguesia financeira, com os grandes bancos. Então, no século XIX, nós temos essa união entre os banqueiros e os industriais para fazer com que haja uma maior coordenação de todos os bancos que estavam sendo criados neste período. Então aqui a gente vê bastante bancos saindo da Europa, indo para os Estados Unidos, vindo para a América Latina, algumas casas de banco também indo para a Ásia, para fazer com que haja uma movimentação mais completa de todo o sistema financeiro e de todo esse sistema complexo de produção. Além disso, o que nós observamos é que estes industriais na Europa, eles começam a investir em infraestrutura nos demais países. E aqui eu quero passar o caso do Brasil, por exemplo, porque nesta fase da segunda metade do século XIX, os ingleses, eles vendo que o Brasil tinha uma produção bastante intensa de café, eles decidem por controlar todo o aparelho logístico do Brasil. Como? Por meio da construção de rodovias. Então a gente tem uma empresa como a São Paulo Railway, que ela constrói bastante ferrovias no estado de São Paulo para escoar toda a produção do interior até o Porto de Santos, e nas regiões próximas ao porto, o que nós podemos observar é que eles constroem locais de armazenamento para o café, e assim os ingleses, principalmente os ingleses, eles conseguem ter um domínio muito grande de todo o processo produtivo no Brasil. Isso vai gerar consequências políticas para o Brasil bastante intensas, que estão envolvidas inclusive em todo o processo de transição do Brasil sendo uma monarquia para passar a ser uma república. E esta é a terceira fase do processo de globalização. Então a gente vê uma união bastante intensa entre os capitalistas do mercado financeiro e também os capitalistas dos industriais. Essa união é o que podemos observar como o maior símbolo dessa terceira fase da globalização. A quarta fase da globalização, ela acontece já no final da Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Acontece a Segunda Guerra Mundial, e essa Segunda Guerra Mundial ela opôs os liberais e democratas de um lado e os regimes nazistas e fascistas do outro, e aqui eu não estou considerando neste momento a posição da União Soviética, que esteve em aliança com as democracias liberais para acabar com os regimes de Hitler e de Mussolini. Mas o fato é o seguinte, que depois da Segunda Guerra Mundial, como os liberais foram os grandes vencedores e como houve uma vitória, um triunfo das democracias, qual que era o grande objetivo aqui neste período? Bom, fazer com que esses regimes autoritários que nasceram no Ocidente, eles não tivessem mais espaço, eles não tivessem mais vozes. E aí o que foi observado dentro do prisma da globalização? Bom, se as duas fases anteriores das revoluções industriais, elas tiveram um aspecto muito mais econômico, muito mais ligado à estrutura produtiva das nações e à estrutura produtiva das empresas, agora existe um aprofundamento muito interessante, porque não apenas é necessário que as nações estejam ligadas economicamente, mas é necessário que as nações estejam ligadas politicamente. E como que foi pensado isso? Bom, basicamente pelas grandes construções das organizações internacionais. E aqui eu quero salientar muito a Organização das Nações Unidas, que ela foi criada em 1945, numa carta chamada Carta de São Francisco, e essa reunião aconteceu lá nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco mesmo, e a partir daqui, o que a gente tem?
tem a consolidação da grande organização internacional do século XX. E qual que é o objetivo dela? O objetivo é fazer com que as nações, elas de alguma forma, estejam cada vez mais com as suas legislações internas homogeneizadas. Por quê? Porque existe um ideal kantiano, que eu já falei em outros vídeos para que vocês possam acompanhar, principalmente nos erros de análise de relações internacionais, de que o mundo liberal ele enxerga que as democracias e as repúblicas elas são mais difíceis de entrar em conflito, e este era o ideal da ONU. Então, para que as nações elas não tivessem conflitos internacionais, não tivessem guerras, se todas as legislações internas fossem homogeneizadas, significa que as nações estariam aderindo aos mesmos princípios liberais, e a adesão a eles faria com que a capacidade das populações entrarem em guerra seriam muito menores. Por isso a gente pode observar que um dos objetivos fundamentais da ONU até hoje é fazer com que as nações entrem num processo de equalização dos seus valores e dos seus princípios. Sendo assim, nós podemos observar que, ao longo de todo o processo dessa quarta fase de globalização, o que foi tentado buscar por essa organização foi a busca de regimes de conduta internacional. Aí o regime de direitos humanos, o regime de meio ambiente, o regime da condição dos trabalhadores ao redor do mundo, tudo isso para fazer com que esta visão das democracias e das repúblicas liberais fosse de fato implementada. Quem que lidera este processo? Basicamente, a grande elite política do Ocidente. Então, aqui estou falando dos grandes partidos tradicionais no Ocidente naquele momento, os partidos de centro-esquerda e os partidos de centro-direita, como, por exemplo, o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos. Grande parte deles é o chamado do establishment, ou seja, o estamento burocrático que tem a maior parte do poder dentro das nações no Ocidente. E isso foi organizado dessa maneira. E além disso, dessas elites, também estavam presentes as elites financeiras, porque já que o mundo foi totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial, seria interessante que nós obtivéssemos uma maior capacidade de financiamento para essas nações que estavam destruídas, e aí a gente amplia o processo de interdependência nelas. Só para vocês terem uma ideia, foi a partir de 1947 na Europa que surgiu o Plano Marshall, um grande plano de reconstrução da Europa levado a cabo por toda uma elite financeira americana e também uma parte da elite financeira da Grã-Bretanha. Esta é a quarta fase do processo de globalização. E por fim, nós temos a quinta fase, que ela se dá por volta da década de 70 e da década de 80, e ela tem desdobramentos até hoje. Por quê? Com a mudança técnico-científica que acontece na década de 70, o nível de informação e a capacidade de comunicação do mundo avança de forma brutal. Então, o que a gente pode observar? Se antes as comunicações demoravam, seja por um telefonema, que naquela época poucas pessoas tinham, seja por conta das cartas ou dos faxes que eram enviados, agora a gente está observando novos mecanismos de comunicação. Então tudo está sendo cada vez mais rápido. E quem leva a cabo essa transformação? São as grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, que nós estamos muito acostumados a ver hoje. Só para vocês terem uma ideia do nível, tanto a Microsoft quanto a Apple foram duas empresas fundadas na década de 70, e aqui a gente já observa o componente da tecnologia, o componente da informática que vai ganhando espaço, a internet vai conectando todo mundo numa chamada rede mundial de computadores, né, que é o WWW, né, World Wide Web, e aí a gente vê essa consolidação total. E uma vez que essas Big Techs vão crescendo, elas precisam de ajuda também do sistema capitalista, elas precisam de ajuda dos grandes banqueiros para fazer com que essas empresas tenham a capacidade de se espraiar por todo o mundo, de se consolidar como
grandes empresas em todas as regiões e assim fazer com que essa conectividade seja cada vez mais aumentada. E a forma mais rápida de se fazer isso é por meio da venda de ações, é por meio de entrada na bolsa de valores, é por meio de financiamentos de grandes bancos dentro de escritórios. Então a gente vê hoje, tem escritório do Google aqui no Brasil e ao redor do mundo. Tudo isso vai fazendo com que essas grandes Big Techs vão aos poucos ganhando contornos de empresas mais importantes dentro do sistema capitalista. Não apenas as Big Techs, elas vão ganhando força, mas também outras empresas de tecnologia ao redor que vão transformando em todo o ecossistema essa que é a última fase do processo de globalização. E o que a gente pode observar aqui? Que neste período, como as comunicações estão muito mais facilitadas, como existe uma capacidade de entender de forma quase que instantânea o que acontece, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, quem ganha um protagonismo muito grande nessa mudança de mentalidades no mundo são as universidades e os intelectuais. A partir da década de 70, 80, os grandes intelectuais das universidades eles passam a ter um status de celebridade pelo mundo inteiro. Então a gente vê personalidades como Michel Foucault, Noam Chomsky, Deleuze, todos esses autores que as universidades conhecem, todos eles vão fomentando este processo de interdependência, todos eles vão fomentando essa ligação de todas as nações dentro de uma mesma legislação, de uma mesma visão de mundo, de uma mesma estrutura que vai fazer com que o mundo esteja cada vez mais conectado e que não haja essas diferenças tão grandes. Então é quase que como uma homogeneização de toda a sociedade dentro desses princípios que são emanados pelas universidades e pelas grandes organizações internacionais, que são as duas fases anteriores. Então a gente pode observar que aqui tem uma extrema complexidade para entender este processo inteiro. E essas são as 5 fases do processo de globalização que a gente pode observar em curso ao longo de toda a história. E o que a gente pode observar hoje? Qual que é o status da globalização hoje? Em primeiro lugar, a gente pode observar que este processo complexo e que não foi gerido de forma orgânica, pelo menos nas suas 4 últimas fases do processo, a gente pode observar que eles estão gerando muitas crises. É o que a gente vê, uma crise social nos Estados Unidos, uma crise também social na Europa, de pessoas e de grupos que não querem mais que esse processo de globalização continue avançando do jeito que está. Este é um ponto importante que nós podemos analisar. Do outro lado, existe essas Big Techs que fazem parte dessa última fase de globalização, que querem aprofundar ainda mais, que querem fazer com que as fronteiras nacionais, que hoje já são porosas, que ela já não tem mais uma delimitação clara de quando que é uma nação ou de quando que é outra, ela basicamente deixe de existir e que tudo que seja favorável ao desenvolvimento da tecnologia e da sua visão progressista do mundo seja dado continuidade. É que a gente vê como que a Amazon, como que o Google trabalham para isso em parceria com as grandes universidades. E um terceiro aspecto que nós podemos observar é que este processo ele pode estar levando e pode estar chegando hoje às suas grandes formas de contradição. E nesse sentido a gente acaba observando que os níveis de contato de uma nação com outra, em alguns graus ele está diminuindo. Se não está diminuindo na questão tecnológica e na questão das comunicações, o que a gente pode observar hoje é que o sistema financeiro ele está menos conectado do que estava, por exemplo, há 30 anos. E muito do que a gente pode observar hoje com a guerra na Ucrânia é a formação de blocos que vão criando seus próprios mecanismos do sistema financeiro internacional para que eles possam, de forma mais autônoma, garantir a sua forma de visão de mundo e também a sua autonomia perante essa interdependência. Então a gente pode observar que a globalização é algo complexo,
que existe muito ruído que a gente pode observar dentro de todas essas 5 fases, e a gente compreendendo isso vai conseguir fazer uma análise mais profunda de como se deu o desenvolvimento da civilização ocidental nesses últimos 500 anos. Por este vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Não se esqueça de inscrever no meu canal e compartilhar com os seus grupos de amigos e com seus familiares. Um grande abraço e até a próxima.